Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Dou sempre a sugestão no começo dos vídeos para subscreverem o canal, para verem os restos vídeos, para acompanharem o meu trabalho, para porem like e todo esse tipo de coisas, para comentarem. O tema que eu escolhi para hoje é a possibilidade lógica e a realidade lógica. Isto tem um enquadramento próprio, um enquadramento da macrológica, em vez de ter um enquadramento da micrológica, da análise de argumentos, de premissas, de conclusões, relações entre premissas e conclusões. Isto tem um enquadramento da macrológica. Eu tenho um vídeo em que eu falo sobre a micrológica e a macrológica, podem pesquisar para compreender melhor. Dentro do enquadramento da macrológica, eu acho muito importante, já que muita gente traz a lógica para cima da mesa, fazendo juízos lógicos, dizendo que algo não tem lógica, ou que tem lógica, que tem sentido, ou que não tem sentido, que é um absurdo ou não é um absurdo. Eu acho muito importante fazer uma reflexão filosófica sobre a lógica, sobre a nossa relação com a lógica e sobre a nossa relação com os juízos lógicos, com os julgamentos lógicos, com aquele enquadramento em que uma pessoa diz que isto não tem lógica nenhuma, ou isto tem muita lógica, ou isto tem sentido, ou isto não tem sentido. Eu acho muito importante trazer uma reflexão filosófica para cima da mesa. Para isso, eu trago uma pequena leitura, depois a maior é a reflexão, sem estar a ler, desta minha obra Filosofia Aplicada à Consciência e Felicidade, com prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias. Passo então a ler. A possibilidade lógica e a realidade lógica. Qualquer realidade lógica começa por ser possibilidade lógica. A possibilidade lógica é a condição de possibilidade da realidade lógica. Para a consciência, antes de algo poder ser acreditado enquanto realidade lógica, primeiro precisa ser admitido enquanto possibilidade lógica. O que será então uma possibilidade lógica, entre aspas? É uma logicidade que pode ter lógica, ou que pode ter alguma lógica. É uma logicidade que está em aberto relativamente à possibilidade de ter lógica. É uma contingência lógica. É algo que, a princípio, pode ou não ter lógica. É algo que, pois ainda não se sabe. E o que é uma realidade lógica? É algo que já se acredita efetivamente tenha lógica, ou que tenha alguma lógica. Pois o princípio da sustentação pela totalidade deve estar sempre a ser procurado, deve estar sempre em aberto. É um objetivo fundamental da lógica, diante de qualquer logicidade. Depois, no capítulo a seguir, eu falo sobre o objetivo fundamental da lógica, entre aspas. Dentro deste enquadramento, que tem atenção o sujeito hermeneuta, o sujeito hermenêutico, o sujeito que interpreta, o sujeito que realiza os juízos lógicos e que faz uma desconstrução psicológica e filosófica do sujeito que interpreta a lógica, que realiza a lógica, que realiza os juízos lógicos. Então vamos lá ver. O que é que eu quero dizer com isto? É muito comum desde novo eu reparar que há pessoas que trazem muita lógica para cima da mesa. Mesmo antes de eu estudar filosofia profundamente. As pessoas já dizem que isto não tem lógica nenhuma, não tem sentido nenhum, levantam bandeiras. Isto não é assim, isto não tem lógica nenhuma, isto tem muita lógica. E eu fui reparando que muitas vezes as pessoas colocavam o rótulo de lógica, de ter lógica, não ter lógica, em cima de assuntos que as pessoas mal pesquisavam, mal liam, não se informavam, não investigavam, não estudavam, não faziam nada disso. As pessoas criavam ali, ou criaram ali um preconceito, ou criam ali um preconceito, e não saem dali. Ficou ali que isto não tem lógica. Pronto, está ali um rótulo, coloca ali o rótulo, a pessoa traz um assunto por cima da mesa, num diálogo racional, num debate elétrico, uma conversa com pessoas, com amigos, conhecidos, amigas, seja o que for, e há pessoas que já têm ali um rótulo colocado, isto não tem lógica. Pronto, arrumo na gaveta, fica assim, assunto arrumado. Eu acho que isso aí bloqueia a nossa consciência. Isso pressupõe muitas vezes apegos e bloqueios intelectuais, conservadorismo intelectual inconsciente, um bloqueio ali intelectual que a pessoa não passa dali, a pessoa tem um preconceito, fecha numa caixinha e a pessoa prefere o conforto emocional, o conforto intelectual, portanto não se abre para outras possibilidades, lógicas. Estão a compreender? Quando nós entramos em contacto com alguma coisa que a priori tem ali alguma relação com a lógica, ou uma pessoa quer colocar ali um juízo lógico, ou quer fazer uma análise lógica, digamos assim, identificar uma possível lógica que possa lá existir, uma pessoa primeiro tem de dar o benefício da dúvida. O benefício da dúvida é lógico, é um dos capítulos que eu tenho nesta obra, ou subcapítulos, digamos assim. Eu tenho de admitir enquanto possibilidade lógica. Primeiro, é o primeiro princípio. Antes de eu começar a colocar o rótulo que não tem lógica, por alguma razão inconsciente, aquilo mexe com o meu sistema de crença e já está ali arrumado dentro de caixinhas em que eu quero criar a ilusão, a ideia de que não tem lógica. Antes de eu fazer isso, primeiro eu admito enquanto possibilidade lógica. Só depois é que eu vou estudar, poderei estudar, porque este é o princípio. Primeiro tenho de dar benefício da dúvida, primeiro tenho de admitir a possibilidade, primeiro tenho de abrir a minha consciência. Então aparece um assunto novo, uma teoria nova, uma ideia nova, seja o que for, primeiro eu admito enquanto possibilidade.
tem de ser sempre assim. Se uma pessoa quiser ter uma adequada relação com a nossa ignorância, com a verdade, com a realidade, com a lógica, a logicidade, seja o que for. Portanto, antes de eu reparar que se de facto aquilo tem uma realidade lógica, uma objetividade lógica, qual for o tipo de enquadramento linguístico que a pessoa queira colocar e definição, primeiro eu tenho a admitir enquanto possibilidade. Só depois é que eu poderei, depois de estudo, de investigação, de seja o que for, numa perspectiva da macrológica, é que eu poderei reparar ou identificar se de facto há ali uma objetividade lógica, há ali uma realidade lógica, de facto. Portanto, primeiro admitir enquanto possibilidade, depois admitir enquanto realidade. E ainda dentro deste meio em que eu fui reparando que as pessoas realizam muitos juízos lógicos precipitados, há muito preconceito, há muitas falácias, a pessoa às vezes tem bloqueios e apegos intelectuais, tem ali um sistema de crenças fechado, a pessoa não se abre para novas ideias, novas perspectivas, novas ideologias. Então tudo que é diferente, tudo que é contrário, contraditório, a pessoa coloca logo ali um rótulo negativo, ou negativizador, ou diabólico e um rótulo envolvendo um juízo lógico. Isto não tem lógica nenhuma. Pronto. Tem lógica, fecha numa caixinha, mas e o que é? Não sabe. Mas não tem lógica. Arruma numa caixinha, junto das outras caixinhas em que uma pessoa já colocou lá um rótulo a dizer que não tem lógica. Porque isso depois vai ao encontro de um conforto intelectual que a pessoa procura. Porque às vezes o foco das pessoas não é a busca da verdade, com V grande. É o conforto intelectual. Quando a prioridade, mesmo que inconsciente, uma pessoa for o conforto intelectual e não a busca da verdade, ou seja o que for, é normal que a pessoa vá fazendo de tudo de forma maquiavélica, um maquiavelismo intelectual, para continuar a pensar da maneira. Para continuar num conforto intelectual, numa zona de conforto intelectual. Portanto, se alguma coisa provoca um desconforto intelectual, a pessoa logo, pimba, rótulo. Arrumar caixinhas, arrumar dentro daquelas caixinhas em que uma pessoa já colocou o rótulo. Muitas vezes usando a lógica. Muitas vezes trazendo a lógica para cima da mesa de forma precipitada. Está ali, ora bem, aquilo mexe com o meu sistema de crenças, pumba, rótulo de absurdo, arrumado dentro da caixinha. Estão a perceber? Aquilo mexe com o meu sistema de crenças, é uma teoria nova, uma ideia nova, eu quero continuar a pensar da mesma maneira, portanto, pimba, rótulo de absurdo, não tem lógica, arrumar dentro das caixinhas em que uma pessoa já colocou lá o rótulo. E fica ali arrumadinho. A pessoa nem admite a possibilidade daquilo ter lógica, e estudar, investigar. E às vezes uma pessoa entra em contacto com teorias diferentes, ideias diferentes, perspectivas diferentes, formas diferentes de pensar, de viver, seja o que for, em conversa com outras pessoas. E como é que uma pessoa se relaciona? Relaciona-se com uma pessoa arrogante, que só quer falar e impor as suas ideias, ou relaciona-se com uma pessoa humilde, que também cala a boca, que também ouve, que também tenta compreender e que se abre para novas ideias, novas possibilidades, que admite a possibilidade ou a necessidade de uma mudança, caso entre em contato com uma coisa que denuncia as incongruências das próprias crenças, ideologias, seja o que for. Para isso eu criei os princípios fundamentais da lógica. Dentro do enquadramento da logicidade. Primeiro, algo para ter lógica objetivamente precisa ter diversos elementos. É a diversidade elementar, o princípio da diversidade elementar. Precisa ter congruência correlativa. Esses diversos elementos precisam ter congruência entre eles. E, em última instância, e muito importante, sustentação pela totalidade. Um sistema lógico só faz mesmo sentido, só tem mesmo absolutamente lógica, se todo ele sustentar pela totalidade. Se todo ele tiver congruência correlativa. Isto pode ser quase utópico, mas é uma baliza que uma pessoa deve criar. Ora bem, se eu sou um sujeito ignorante e me admito enquanto ignorante e falível, eu posso estar diante de uma logicidade, diante de uma objetividade lógica que eu poderei não conhecer a totalidade. E se eu não conheço a totalidade, eu não terei condições mínimas para dizer que tem lógica ou que não tem lógica em absoluto. Portanto, eu ao me relacionar com esta ignorância relativamente à minha falibilidade e poder ignorar pormenores que sustentem a logicidade de alguma coisa, eu poderei estar sempre a admitir possibilidades. Eu abrirei a minha consciência naturalmente. Eu evitarei fazer um juízo lógico precipitado. Colocar um rótulo de absurdo, não tem lógica nenhuma, não tem sentido nenhum, ao contrário. Porque se eu me relacionar com a minha ignorância de forma saudável, eu admitirei, não, eu posso estar a ignorar algum pormenor que me faça acreditar que isto poderá não ter lógica nenhuma ou que poderá ter muita lógica. E ao admitir esta ignorância, eu terei mais condições a priorísticas para admitir possibilidades. Para admitir que aquilo pode ter lógica, pode não ter, eu não sei. A importância de eu saber dizer a mim mesmo, eu não sei. Só sei que nada sei. Princípio socrático ou platónico. Esta é a base de tudo. Se eu não admitir a mim mesmo, minimamente, a minha incompetência, a minha ignorância, eu não admitirei possibilidades necessárias para poder desenvolver a minha consciência. Porque se eu a priori admitir, eu posso não saber o suficiente para realizar um juízo lógico, eu vou estudar mais, vou investigar mais, para procurar conhecer mais, compreender mais uma teoria, uma ideia, uma ideologia, seja o que for. E aí eu ir descobrindo mais elementos
e poder identificar se de facto existe mesmo concorrência correlativa e, em última instância, que poderá ser quase utópico, porque quanto mais complexa for uma teoria, uma ideia, ou seja o que for, mais difícil é encontrar a sustentabilidade lógica ou criar ali uma sustentabilidade lógica, uma sustentação pela totalidade. Portanto, demora tempo. É um processo hermenêutico de interpretação, de compreensão, de conhecimento. Portanto, nós temos de perceber que às vezes o exercício hermenêutico de compreender uma coisa demora tempo. Eu preciso ler livros, preciso procurar informações, conhecimentos, relações lógicas. Às vezes, se for ciência, preciso procurar fazer experiências para ver se de facto é realidade ou não. Estão a compreender? Mas já a priori, eu tenho que ter a humildade suficiente, a importância de uma virtude moral, ou seja o que for, para admitir a mim mesmo que não poderei não ter conhecimentos suficientes para dizer que algo tem lógica ou não tem lógica. E isso abrir-me portas para eu admitir possibilidades lógicas. Vamos lá ter calma, por exemplo, aquilo pode ter lógica e eu não saber de que forma é que tem lógica por não conhecer suficiente o assunto. Estão a compreender? Em vez de nós andarmos sempre a colocar rótulos em todo lado, isto tem lógica nenhuma, sem sentido nenhum, e uma pessoa pergunta o que é que sabe acerca do assunto, a pessoa não sabe nada. Em vez de andarmos sempre a fazer esse tipo de comportamento arrogante e precipitado e preconceituoso, nós admitimos entre nós mesmos, com tranquilidade e com humildade, só sei que nada sei. Não sei. Posso ser que tenha lógica, posso ser que não tenha, admite a possibilidade de lógica. E depois, se eu quiser fazer um movimento de conhecimento e de compreensão desse assunto, dessa teoria, de ideia, de ideologia, seja o que for, isso será melhor para mim. Até para eu ter mais ferramentas para realizar o juízo lógico, que eu devo estar sempre em suspensão, que eu devo ter sempre cuidado. Eu tenho que ter sempre ali a admitir a minha possibilidade, a possibilidade da minha ignorância relativamente ao assunto. Posso não saber tudo. Porque às vezes a pessoa que coloca ali um rótulo que não tem lógica nenhuma, não tem sentido nenhum, como se a pessoa soubesse já tudo sobre o assunto. Teoria, ideia, ideologia, seja o que for. A maior parte das vezes as pessoas não sabem nada. Às vezes nunca estudaram nem pesquisar. Mas tem ali um preconceito, dentro de uma caixinha, é dizer que não tem lógica, ou que tem muita lógica. Então é isto aqui que eu quero promover às pessoas, uma atitude filosófica de humildade perante aquilo que sabe e perante aquilo que não sabe. E perante a lógica. Antes trazemos a lógica por cima de mesa, a dizer que algo tem sentido ou não tem sentido, é um absurdo ou não é absurdo, tem lógica ou não tem lógica. Eu devo primeiro ter humildade para admitir que poderei não saber o suficiente e admitir possibilidades lógicas, principalmente entre aquilo que possa provocar o desconforto intelectual, possa mexer com o meu sistema de crenças, que possa abalar o meu sistema de crenças. Uma prioridade às vezes é o conforto e não a verdade, as pessoas muitas vezes ficam bloqueadas. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento filosófico da individuologia, a filosofia aplicada à consciência e felicidade, o nome da obra. Podem comprar em formato digital, em formato papel. Compro fácil, Dr. Jorge Humberto Dias. Eu tenho vários livros publicados em que eu poderei ou não falar acerca destes assuntos. Estes assuntos mais complicados eu falo principalmente nesta obra, da lógica, seja o que for. Tenho vários cursos online que eu dou. Cada aula que eu dou é para cada pessoa, que se enquadra na própria vida, na própria forma de estar e nos conhecimentos que possa ter. Dou sempre a sugestão para subscrever no canal, para comentarem, para porem like, porque isto é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Se quiserem fazer doações, até para um ativismo filosófico e o meu ativismo para uma pedagogia da felicidade, em vez de ter o patreon.com, podem fazer doações para o meu IBAN, para o meu MBWay. Eu deixo isso tudo na descrição do vídeo, principalmente no canal do YouTube. Sigam-me nas outras redes sociais, que eu deixo também na descrição do vídeo. Está tudo na descrição do vídeo. As outras obras que publiquei de referência estão na descrição do vídeo, os links até. Portanto, comentem, partilhem, ponham like, porque isso é mesmo muito importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.